Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana é período de trevas. Senhor, nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem que o Senhor trouxe para a nossa vida nessa semana, que cada um dos meus irmãos possa receber no coração a parte que lhe cabe, com entendimento, possa se apresentar diante do Senhor e possa, Pai, a gente possa seguir de pé firme, com confiança em Ti, sabendo que até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nada tem nos deixado faltar. Nos ajude, nós denunciamos todas essas situações desses sistemas para o Senhor, que o Senhor possa nos manter em liberdade e a gente possa seguir diante do Senhor, de pé sobre a rocha sólida que Yeshua, com confiança em Ti. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, período de trevas. Nessa Parashá 15, Parashá Bo, Vá, se observarmos atentamente, normalmente, antes que ocorresse uma praga, antes de um decreto, Moshe advertia ao faraó do que iria acontecer e quando. Entretanto, nós temos o relato de uma praga que iniciou e terminou de forma diferente das demais. A nona praga. Trevas sobre todo o Egito, exceto sobre a terra de Goshen. A nona praga, a praga das trevas, ela não foi anunciada ao faraó que ocorreria. E nem tampouco Moshe intercedeu a Hashem para que ela fosse interrompida. Também não vemos um cajado sendo utilizado nessa nona praga. Hashem simplesmente ordenou Moshe estender as mãos para os céus e as trevas vieram sobre a terra do Egito e terminou depois de 3 dias. O faraó não pediu para Moshe orar por ele, pelo povo do Egito, para que aquela praga fosse interrompida. Esta misteriosa praga, trevas espessas, que veio sem aviso prévio e também foi embora sem nenhuma intercessão. Que nós possamos prestar atenção no mistério que existe nessa situação. Como nós lemos no livro de Esgalos, Revelação, capítulo 16, versículo 10 e 11, essas trevas voltará a ocorrer sobre o trono de Hassatã, o anti-Mashiach, nessa terra, quando o quinto malar, o quinto anjo, derramar sobre ele a sua taça. Em uma outra situação, Yeshua nos ensinou, registrado no livro de Matityahu, Mateus, capítulo 24, versículo 29. Imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Nessa situação, onde o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, o seu brilho, evidentemente uma situação ruim, mas eu particularmente acredito que não teremos trevas espessas, como ocorreu nessa nona praga no Egito, registrado no livro de Shemot, Êxodo. Nós tivemos um período da nossa história com a civilização europeia no século IV ao século XV, que ficou conhecido como a Idade das Trevas. Embora muitas pessoas não gostam de utilizar esse termo porque consideram pejorativo,
Porém, esse termo, a Idade das Trevas, expressava exatamente o que os historiadores podiam observar através dos fatos que ocorreram naquele período, ao longo da Idade Média. E como diz um adágio, um povo que desconhece a sua história está fadado a repeti-la. Estamos falando de mudar o nosso rumo e construir uma nova história de vida. Hoje, nesse momento, é importante compreendermos o que ocorreu na Idade Média, no que ficou conhecido então como a Idade das Trevas. Naquele período, vieram as primeiras guerras, perseguições, principalmente entre os cristãos, e grandes epidemias. Tivemos a Guerra dos 100 Anos, marcada por uma terrível crise política e a necessidade de estabelecer os reinos da França e da Inglaterra, que desencadeou ali a Guerra das Duas Rosas, que marcou a luta pelo controle da monarquia na Inglaterra, entre as dinastias York e Lancaster. Vieram também os combates árabes, as cruzadas, invasões bárbaras, um termo grego que foi utilizado para as invasões germânicas, que se recusavam a assimilar a cultura, a língua, os costumes romano, entre outras coisas. Com o declínio do Império Romano, os bárbaros lutavam para conquistar terras que fossem produtivas. Essas invasões na Idade Média definiram a cultura europeia e influenciou muito na cultura ocidental, com efeitos até os dias de hoje. As trevas estão também associadas à guerra. Então é esperado que nestes períodos de guerra sobre a terra sejam tratados como períodos de trevas. Período que foi marcado também por grandes epidemias. A peste negra, considerada uma das mais letais registrada na história da humanidade, teve a sua origem em um país da Ásia, mesmo lugar, e se espalhou rapidamente por toda a Europa. Pelo menos por 2 vezes isso aconteceu. Sabemos que a história sempre se repete, e aqui nós estamos. Como se não bastasse as guerras, os flagelos daquele período, houve também uma grave crise na agricultura, com grande prejuízo para a produção e, como resultado, uma terrível falta de alimento para a população. Um desabastecimento de alimento, principalmente no período feudal. Adicionamos a tudo isso as perseguições religiosas, a Inquisição, um período extremamente conturbado, com muitas torturas e mortes, onde o Sacro Império Romano Germânico controlava tudo pela força, com imposições de leis, principalmente através da religião romana. E quem não aceitasse aquelas leis seriam considerados hereges, transgressores.
seriam presos, torturados, punidos, muitas vezes até a morte. Um tempo muito difícil para o povo, principalmente para o povo de Israel, que precisou mais de uma vez se espalhar pelo mundo, fugindo para preservar sua vida. Como tantos outros povos tiveram que fazer. Como resultado de tudo, ocorreu uma centralização econômica e surgiu uma grande desigualdade social. Uma espécie de reset que o renascimento das cinzas provocou. Daquele período resultou uma nova, a nossa atual civilização, com uma grande centralização de riquezas. Estudos realizados em 2015 para uma organização não governamental britânica, Oxfam, baseado em informações provenientes do banco Credit Suisse, comprovam que apenas 1% da população detém a riqueza dos outros 99%. Eu convido a cada um de vocês a compreender o que ocorreu naquele período de trevas, na Idade Média, orquestrado por um poder que continua agindo nessa terra até os dias de hoje, com efeitos nocivos sobre as nações em toda a terra. Muitas pessoas, inclusive pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, muitas vezes não conseguem compreender muitas coisas, porque não conhecem sua história passada. Porém, Hassatã, o príncipe desse mundo, tem agido da mesma forma desde os tempos antigos. E a mesma história tem se repetido de tempos em tempos. Nós precisamos conhecer e aprender com a nossa história passada, com os erros deixados pelos nossos antepassados. No texto que lemos no livro de Jeremias, capítulo 46, versículo 13 a 28, eu gostaria de chamar a atenção especificamente para um versículo. Versículo 15. Eu vou ler na versão NVI, que nos traz um entendimento mais claro. Jeremias, versão NVI, capítulo 46, versículo 15. Porque o Deus Apis fugiu. Uma pergunta, por que o Deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Esse Deus Apis, uma das principais divindades do Egito, é representado por um touro, com uma serpente sobre a cabeça e um triângulo invertido na sua fronte. O mesmo triângulo que aparece na nota de $1 e no verso do grande selo dos Estados Unidos. O touro representado pelo Deus Apis tem dominado essa terra. O mesmo touro do Egito, um símbolo que está sendo utilizado para reger a economia mundial. Os mercados financeiros,
é utilizado principalmente pelas bolsas de valores. O termo bull marketing define o momento do mercado de ações aquecido, mercado de subida. E olha que coisa interessante. Pense você na chifrada de um touro. O animal usa os chifres para atacar sua vítima de baixo para cima e jogá-lo para o alto. O mesmo touro que foi destruído no passado está provocando a ira de Hashem e será, em breve, completamente destruído. Eles falam claramente, mas a gente muitas vezes não compreende. Esse bull market tem como propósito jogar as pessoas para cima, matá-las por esse touro. A Ruach HaKodesh nos convida a meditarmos. Por que nós temos confiado tanto neste touro que está condenado e será completamente destruído? Por que nós temos confiado tanto nesse touro? Está condenado. Nós deveríamos meditar no motivo pelo qual nós confiamos tanto nesse sistema econômico, que nasceu no século XVIII, depois da Idade das Trevas, e que estimula de forma acirrada, muitas vezes desleal, a concorrência, estruturada em um alto volume de produção e consumo, que promove um alto volume de desperdício, poluição do ar, da terra, dos rios, do mar. Tudo está sendo destruído, provocando grandes desequilíbrios no ecossistema do nosso planeta. Ai daqueles que destroem a terra, é o que está escrito. Um sistema que tem trazido muitos sofrimentos para as pessoas, para os animais, com um tempo de abate cada vez menor, muitas vezes até de forma violenta, cruel, usando marreta pneumática. Práticas contrárias aos ensinamentos da Torá. Entretanto, muitas pessoas, no seu engano, acreditam que esse sistema econômico seguirá dessa forma. Lamento dizer, mas esse sistema de destruição em massa será destruído. E o que você vai fazer para você meditar? Você precisará descobrir o que você vai fazer quando isso acontecer. E precisa descobrir agora. As pessoas deixaram os campos de agricultura para buscarem uma suposta felicidade nas cidades e entregaram a produção dos seus alimentos na mão de pessoas desconhecidas, pessoas estranhas. E hoje não temos nem como saber o que nós estamos comendo. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos celulares, não havia internet. Hoje as pessoas não estão conseguindo mais viver sem isso. Na década de 90, um jornalista famoso no Brasil escreveu em sua coluna social, em um jornal, que o computador foi criado para resolver problemas que nós não tínhamos. Para você meditar,
O que você fazia antes de existir essas tecnologias? Talvez muitos de vocês nem existiam, outros talvez fossem pequenos, mas eu estive lá e digo a vocês, nós vivíamos muito melhor do que a gente tem vivido nos dias de hoje. Nós conseguíamos fazer tudo o que a gente precisava, conseguia produzir, sem nos desgastar, sem correria, em demasia. Nós conseguíamos sentar à mesa para almoçar e conversar uns com os outros. Tudo isto há apenas alguns anos atrás. Essas novidades chegaram muito rapidamente e em uma velocidade muito maior passarão. São apenas engrenagens no sistema em operação. Embora algumas pessoas tenham depositado sua vida dentro desses aparelhos e acreditam que não podem mais viver sem eles. Talvez se ela esquecer esse aparelho em casa, ela vai voltar para buscar. Mas se ela esquecer as escrituras, talvez vai ficar lá. Essas pessoas podem sofrer muito quando esse sistema todo for destruído. Tudo isso passará, mas a palavra de Hashem, esta, não passará. Então eu recomendo a você, deposite a sua vida na palavra do Senhor. É o que eu tenho me empenhado para fazer com a minha esposa. A Ruach HaKodesh nos convida a meditar mais um pouco. Uma pergunta para você meditar. Como nós fomos cooptados tão grandemente por dogmas monetários, econômicos e de consumos predatórios? Dois, como nós podemos concordar e até amar um estilo de vida baseado em um sistema que divide as pessoas, que faz distinção entre as que têm e os que não têm crédito? Pior que tudo isto, nos importamos em demasia com o ter crédito para operarmos nesse sistema. É crédito no celular, é crédito não sei aonde, é crédito no banco, crédito. Nesse mundo. Mas será que temos nos importados com o nosso crédito como está diante do Senhor? Para operarmos no mundo espiritual e nesse mundo físico? Eu recomendo que cada um de vocês medite nessas reflexões. Eu acredito que isso fará você descobrir onde você está depositando a sua confiança. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver a sua riqueza, ali também estará o seu coração. A sociedade mundial insiste em confiar no poder de deuses que chegaram há pouco e que deuses, na verdade, não são. Deuses que os nossos pais não conheceram, não temeram. É certo que esse touro será destruído. Assim como o antigo Império Romano deixou de existir,
como ele era conhecido nos tempos antigos. E eu particularmente acredito que esse sistema seja os pés da estátua de Nabucodonosor. A cabeça de ouro apontava para o império de ouro babilônico e também apontava para a destruição do primeiro templo. Seguido pelo peitoral e braços de prata, que representava 2 reinos, os medos e persas, e que marcaram também a reconstrução do segundo templo. Seguindo pelo ventre, que representava o reino de bronze da Grécia, que espalhou sua cultura pelo mundo antigo, marcando de forma sutil a desconstrução do segundo templo e a construção do templo de Herodes, que não entrou demolindo ali o templo e reconstruindo outro, não. Ele fez isso lentamente, foi demolindo aos poucos, reconstruindo diante dos olhos de todos. E é isto que este espírito helênico, que está hoje dominando esse mundo, tem feito diante dos nossos olhos. A reforma do templo de Herodes demorou 46 anos, conforme está relatado no livro de Yohanan, João, capítulo 2, versículo 20. 46 anos. Lembrando, estima-se que o templo de Sholomo tenha levado 7 anos para ser construído. A Satã tem agido na história da humanidade normalmente de forma lenta, sem pressa. Então, entramos na destruição do templo de Herodes, que foi realizado por um novo império, agora misturado. Greco-romano. Ferro misturado com barro, que segue até os nossos dias. Os pés da estátua de Nabucodonosor. Hoje, nós como barro, estamos cada vez mais misturados com ferro. Estamos cada vez mais dependentes das máquinas. E certamente estamos a ponto de ver a reconstrução do último templo feito por mãos humanas. Em um misto romano, que já se misturou com muitas nações nessa terra. E chegará o dia em que Satã, sabendo que pouco tempo lhe resta, terá muita pressa. Esta sociedade que iniciou com base no ouro, passou pela prata, pelo bronze e caminha para o seu final com barro misturado com ferro, é um sistemas econômicos que estão apresentando fortes sinais de colapso em toda a terra. Nós já estamos vivendo há tempo aí situações de uma economia escriturada, ou seja, só existe no papel, que ele chama de papel moeda, sem nenhum lastro. E muito em breve nem o papel existirá mais. Tentarão buscar refúgio no mundo virtual, com essas moedas digitais. Em 1929, ocorreu um grande colapso financeiro internacional. No mundo inteiro sofreu os efeitos do colapso
de 1929, conhecido como a Grande Depressão. E muitas pessoas não suportaram o que ocorreu naquela ocasião. E eu receio que muitas pessoas hoje não estão estruturadas para suportar quando este touro, que representa a economia mundial, for destruído, como foi profetizado por Emiarro. Que Hashem possa nos elevar e nos manter acima destes sistemas, acima destes conceitos, com o nosso coração confiante que o Senhor proverá o cordeiro, dia após dia, até a volta do Mashiach, nosso Mashiach Yeshua, que nos ensinou que não temos como servir a Hashem e a Mamon, que em hebraico significa dinheiro, e representa uma espécie de divindade, e está associado à cobiça, à inveja, produzidos principalmente pelo desejo de uma pessoa ter riquezas dessa terra, muitas vezes para benefício pessoal, ou até adquirir poder para oprimir outras vidas. Lamento dizer, mas esse sistema não tem como passar incólume, não diante de Hashem. Ele será destruído. Então pondere sobre isso, porque nós precisamos ter isso muito bem resolvido dentro do nosso coração. Muito bem resolvido. Para que essa situação não destrua também a nossa vida. Principalmente porque nós caminhamos sobre aquilo em que nós acreditamos, seja isso verdade ou não. As trevas têm roubado muitos corações, principalmente através do sistema financeiro vigente. E isso está ocorrendo de forma crescente. O sistema financeiro tem trazido medo. Tem tirado o sono de muitas pessoas. Pessoas que têm e pessoas que não têm. Medo. E poucas pessoas que conseguem dormir ainda, um pouco, logo são despertadas, assustadas para enfrentar os seus pesadelos acordados. E assim, muitas pessoas estão deixando de confiar em Hashem e depositando cada vez mais confiança neste touro. O mesmo touro de sempre. Hashem através de Yeshua é o único. Eu vou repetir de novo. Hashem através de Yeshua é o único que pode nos libertar dessa terrível prisão sem nenhuma grade. Nunca em toda a minha vida eu presenciei pessoas crentes tão descrentes. Pessoas que acreditam que a enfermidade é mais forte que o poder de Hashem. Pessoas que acreditam que não terão o que comer, o que vestir, que não terão onde morar. Pessoas com medo, acreditando que o seu casamento pode acabar, que não terão mais forças para continuar. Medo. E por fim, pessoas estão ficando cada vez mais apavoradas, com medo de morrer. A Ruach HaKodesh nos lembra, a todos nós, judeus messiânicos, Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, pelo fato de os filhos partilharem a natureza física comum aos seres humanos, ele, Yeshua, se tornou como um deles e participou da mesma natureza humana, para que por sua morte pudesse tornar
inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário, e dessa forma libertasse aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte durante toda a vida. O medo escraviza. A Ruach HaKodesh fala para as pessoas que dizem ser crentes, mas que podem não estar desfrutando de uma vida em liberdade através de Yeshua. E podem, por esse motivo, estar vivendo neste momento em trevas espessas. O mais doloroso, onde mais vezes os meus olhos se enchem de lágrima quando estou intercedendo, é saber que muitas pessoas crentes estão se afundando nessas trevas. E o motivo é porque elas ainda estão associadas com alguma situação de pecado e não conseguem largar esse mal. E esquecem do que Shaul HaShalia nos ensinou, registrado no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 12. A noite está acabando e o dia já chega. Deixamos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Armas da luz? Nós poderíamos ter uma drachá inteira somente para tratar sobre esse tema. As armas da luz. Mas vamos fazer aqui um breve resumo. São 5 as principais armas da luz, iniciando pela confiança em Hashem, no que nos leva à oração sincera, ao arrependimento verdadeiro, amor à palavra, às escrituras sagradas e a elevação, a nossa elevação em santidade. Só então estaremos aptos para realizarmos as obras da luz. Contudo, se houver algo oculto na sua vida, ou na vida de qualquer um de nós, algo que não gostaríamos de modo algum que fosse manifesto perante outras pessoas, especialmente entre os crentes, certamente existe a produção de obras de trevas nas nossas vidas. Vou repetir. Se houver alguma coisa oculta na nossa vida, algo que não gostaríamos de modo algum que fosse manifesto perante outras pessoas, especialmente entre os crentes, certamente existe a produção de obra de trevas na nossa vida. E dessa forma, não poderemos desfrutar de uma plena comunhão com Mashiach Yeshua. 1 Yohanan, 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, Yeshua, mas andamos nas trevas, nós estamos mentindo. E não vivemos na verdade. Para nós fecharmos, assim como as trevas não foram anunciadas ao faraó, certamente elas não serão amplamente anunciadas a ninguém. Mas elas virão. Como lemos nos livros de Jeremias, capítulo 46, versículo 13 a 28. É certo que elas virão. Podemos enfrentar esse tempo de 2 modos.
como verdadeiros crentes que sabem que Hashem vai nos defender e fazer como fez no Egito, registrado no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 10, versículo 23b. Todavia, todo o povo de Israel possuía a luz nas suas casas. Ou podemos agir como os que estarão realmente em trevas espessas, desesperados, sem saber o que fazer. Como se dará esta separação? Eu não sei. Mas eu sei em quem eu creio. Se tivermos aqui o que comer, comeremos com alegria e daremos sempre graça ao Senhor. Mas, se tivermos que jejuar, Hashem virá e proverá, se manifestará, proverá uma solução, proverá o cordeiro. Eu sei disso. Porém, isso não vem de tecnologia, mas da experiência de andar com o Senhor na luz. Lembrando a vocês que no Egito, a materialização das trevas ocorreu sobre as pessoas que estavam sobre o domínio das trevas e dela dependiam totalmente dela, comiam os seus frutos. Pense sobre isso. Há um mistério sobre o dissipar das trevas, porque Yeshua é a luz que nós deveríamos desejar com toda a nossa força, todo o nosso coração. Yeshua está acima da guerra, da fome, das enfermidades. Yeshua está acima. Está acima das disputas pelo poder. Que você possa ouvir e dar atenção ao que a Ruach HaKodesh nos adverte nesse dia. Em amor. Nos adverte em amor. Todos nós já provamos de alguma forma das trevas em algum momento na nossa vida. Cada um de nós temos uma história. Mas hoje precisamos ter o desejo de viver com alegria, amar a luz da vida. Medite sobre o que a Ruach HaKodesh nos ministrou. Medite na sua história de vida. Avalie se existe ainda alguma coisa oculta na sua vida que você deseja esconder. Que Hashem conceda forças para você confessar isso a Ele, Hashem, no seu secreto. E que você possa permitir que o Senhor tire de você as suas trevas e traga você para a maravilhosa luz de Yeshua. Quem sabe que está em trevas ocultas, precisa saber que, partindo dessa vida sem aviso prévio, pode ir direto para as trevas eternas. Que você possa ter certeza para onde você está indo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Arua diz à congregação dos santos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 4/2, teremos uma única Parashá 16, Bechalar. Depois de ter deixado, o povo de Israel foi libertado do Egito e Adonai os conduziu pelo deserto, não pelo caminho mais curto que cruzava a terra dos filisteus, mas pelo caminho mais longo, para que fossem poupados de lutar contra seus inimigos imediatamente e dessa forma pudessem se arrepender e com medo desejasse retornar para o Egito. O povo deveria confiar no Senhor
para seguir na imprevisível jornada pelo deserto em direção à terra da promessa. E assim segue. Convoco todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas revelações, pelos teus ensinamentos. Nos ajude, Pai. Yeshua pediu para que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas que o Senhor nos livrasse do maligno. Aqui nós estamos. Nos ajude a confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Nos ajude a estarmos na tua presença, de pé sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach, na luz. Se existe alguma situação ainda que possa estar entristecendo o Senhor, pelas nossas ações que existem na nossa vida, que o Senhor possa ter liberdade de nos mostrar e que a gente possa ter força e coragem de nos apresentar diante do Senhor, para que o Senhor possa remover de nós essas trevas e nos ajude a confiar no Senhor, não importa qual seja a situação. Nos ajude, Pai, a seguirmos nessa terra como um modelo estabelecido pelo Senhor para que outras pessoas possam ser libertas, muitas vezes até de prisões, sem nenhuma grade. Nos ajude por amor de ti mesmo, é o que lhe peço. Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.